E aí pessoal, beleza? Estou refazendo esse vídeo sobre a história do jiu-jitsu brasileiro, acrescentando mais informações, deixando ele mais organizado. E o jiu-jitsu foi criado pelos samurais, ou jiu-jitsu. O termo original é jujutsu. O termo jiu-jitsu começou a ser usado quando ele foi para a América do Norte, lá para os Estados Unidos, quando ele foi para a Europa, tá? Mas o termo original é jujutsu. Quem criou o jujutsu foi os samurais, assim como tinha outras disciplinas que eles criaram, por exemplo, como kenjutsu, né? E o jujutsu é a parte de luta corpo a corpo, tá? E quando eles perdiam as armas, alguma coisa, eles usavam, né? Principalmente chaves de braço e muitas quedas, e o treinamento deles era baseado em katas, tá? Aí depois surgiram as koryus. As pessoas poderiam treinar, claro que isso aumentou a popularidade com o tempo, mas existia essas koryus, tá? E não veio da Índia e nem pertence aos brasileiros. A gente que diz que o jiu-jitsu pertence aos brasileiros, cada um tem o seu jiu-jitsu. Tem o jiu-jitsu japonês, que é o samurai criou, foi para as koryus, né? E as koryus desenvolveram muita coisa. E tem o jiu-jitsu brasileiro, que veio a partir do judô, né? Que dessas koryus o Jigoro Kano padronizou. E aí vieram esses mestres japoneses, e aí surgiu o jiu-jitsu brasileiro, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Então, tem gente que usa o termo jiu-jitsu também, tá? E o jiu-jitsu, ele foi muito influenciado pelo sumô, tá? E dizem que foi influenciado pelas artes chinesas também, né? O Tina, que é mais para a parte de torções, e o Shuai-Jia, a parte de quedas, tá? A parte de chão, não que não tenha nada nas artes chinesas, tá? Mas a parte de chão, quem desenvolveu realmente, lapidou e trouxe estrutura para o Brasil, que depois foi desenvolvendo e trouxe para os Estados Unidos, e desenvolveram também bastante coisa, tá? Mas quem criou foram os japoneses, tá? Principalmente através do período Edo, que foi um período de muita paz, mesmo que eles fossem fechados, tinha mais estabilidade, e começaram a fazer muito randori, principalmente randori no chão. E aí começaram a ter, depois de bastante tempo, né, foi um período que durou de 1603 a 1868, e nesse período, depois as escolas as koryus começaram a participar de competições. Tem gente que usa o termo esporte randori. E tinha muito neoasa, tinha muita queda, mas também tinha muito neoasa, né? E preferiam usar mesmo a luta agarrada, porque golpe traumático realmente machuca demais, tá? E aí, como eu estava falando, Jigoro Kano veio, a partir do período da Era Meiji, o Jujutsu começou a perder muita popularidade, começou a ser visto como uma coisa ruim, tinha muita briga entre mestre, e aí Jigoro Kano queria uma forma diferente de ensinar Jujutsu, que fosse acessível para todos, e não só apenas visando a vitória, mas sim o bem comum, né? Uma coisa pedagógica. Só que o problema é que ele quis padronizar, então Jujutsu não virou judô, tá? Inclusive o termo judô vem da escola Jikishin Ryu, tá? O Jigoro Kano gostou muito, ele treinou Tenjin Shinryu, que também dizem que tinha muita luta de chão, mas gostou muito da Kitoryu, ele treinou na Kitoryu, e a Kitoryu, a base dela é queda, e da Kitoryu que veio o desequilíbrio, que é a base do judô para você dar uma queda, tá? E com o tempo, infelizmente, Jigoro Kano foi visando muito a questão das quedas. Tanto é que tem muitos mestres, né? A maioria aderiu a Kodokan. Infelizmente, a Dai Nippon Butokukai, que queria resgatar, que foi criada em 1895, que quis resgatar as artes, e acredito eu, pela estrutura dela, deixaria a coisa mais... a porcentagem de treino de cada coisa mais certa. Infelizmente ela foi dissolvida, mas a Kodokan não foi. Então a Kodokan que padronizou,
tá? Existem ainda algumas Koryus, tá? Que ensinam Jujutsu no Japão, mas muito poucas. Hoje em dia a maioria das pessoas estão indo mesmo para o Judô. E aí ele priorizou queda, e só que tem muitos mestres que priorizavam a luta de chão. Por exemplo, esses dois mestres, o Sadakazu Enishi, que está em pé, e o Kyutani, que está sentado. Eles vieram, né, do dojo do Handa, e nesse dojo também treinava o Taro Miyake, que também treinava o Mataemon Tanabe, tá? Então, outra informação, a Fuzen Ryu, ela não era especialista em Neuasa como muita gente pensa. Mataemon Tanabe, ele conseguiu desenvolver o Neuasa dele a partir das competições, a partir do esporte Randori, quer dizer, foram palavras dele, mas não era exclusividade, é porque ele era muito bom, mas tinha muito cara bom de chão, tá? E não é exclusividade da Fusen Ryu, tá? E estavam chamando muita atenção na Europa, o Kyutani, o Sadakazu Enishi, o Taro Miyake, outros japoneses, porque na luta greco-romana, encostou as costas, depois de uns segundos, perde. E eles, ao contrário, eles lutavam muito bem, eles exigiam o uso de kimono, que ajuda o praticante, né, de jiu-jitsu ou de judô, tá? Dá uma vantagem para ele, e eles ganhavam, né, contra catch wrestles da greco-romana, a posição de, tem gente que usa o termo Seitai ou Dosai, tá? Seitai é de um livro de Kosen Judô, depois eu trago ele de novo aqui, algumas informações desse livro. E a Dosai, que é a guarda fechada. A partir disso, ia aplicar estrangulamento, chave de braço, tá? Então, chamava muita atenção, e alguns fizeram parte da Kodokan, outros não, tá? E depois disso, veio o Kosen Judô. Eu acredito que uma das figuras mais importantes sejam o Tsunetani Oda e o Yaichibe Kanemitsu, mas tem gente que usa também o nome Yachiryoi Kanemitsu, mas tem gente que fala que Yaichibe é mais importante. Veio o Kosen Judô, essas competições, né, se não me engano, do ensino médio, tá? Hoje em dia é na Natei Judô que chama, e é universidade. Então é uma abreviação, e deixaram o nome Kosen Judô. E era uma disputa ali entre o ensino médio normal, só que começaram a focar muito em Neuasa, não agradou Jigoro Kano, que cada vez mais tentou diminuir o tempo de chão, mas conseguiram deixar esse tempo de chão, e não agradou nem um pouco. E esse daí é o que tá aí, é o Kanemitsu, e ele dizem que foi o Masaru, mas outros dizem que foi ele que criou o triângulo, talvez uma variação, aquele triângulo de frente, esse seja o Masaru, e o Oda também criou outras variações, mas também tem imagens onde ele faz a guarda que se chama De La Riva, e dizem que foi ele que criou aquela chave de joelho reta muito famosa também. Inclusive ele foi professor, os irmãos Ono treinavam no dojo dele e trouxeram o Sankaku Jime, ou o triângulo, para o Brasil, tá? Então enriqueceram muito o jiu-jitsu brasileiro. Então toda essa estrutura, não sei se os samurais tinham alguma coisa no chão muito específica, acredito que não, mas essa estrutura de chão começou nas Koryus, tá? E depois o Kosen Judô ajudou a lapidar muito elas, entendeu? Não surgiu aqui no Brasil, não surgiu do nada, tá? Tem história, e é lá no Japão, tá? E os mestres aqui do Brasil, que vieram aqui ajudar a formar o jiu-jitsu, eu vou falar alguns aqui, tá? Por exemplo, o Sadamiya, que foi o primeiro, inclusive ele tinha um jornal, queimaram o jornal dele, tá? Ele foi preso político, tá? Eu acredito que, se eu não fiz um vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele deu aula para Mara Aleixo, também, que foi importante para o esporte, mas ele não criou nenhuma linhagem. Os primeiros que criou foi o Maeda, dizem que ele deu aula pro Carlos Gracie, outros dizem que não, que foi uma aula pro Jacinto Ferro, que deu aula pro Carlos Gracie, e que ele teria, mas que ele deu aula pro Donato, tem uma possibilidade grande. E a Academia Gracie, a primeira Academia Gracie era a Academia de Donato Pires dos Reis, tá? E ele deu aula pro França, que deu aula pros Fada, tá?
Oswaldo Fado. Sataque também, tá? Ajudou também na linhagem Fado, Sataque. Geomori na linhagem Grace Fada. E o Takeo Yano na linhagem Fada e Sá. E os irmãos Ono também ajudaram nas linhagens paulistas, né? Agora a linhagem Carnivale e Almeida. Talvez tenha sido os dois, o jiu-jitsu paulista muito forte, tá? Então Takeo Yano também veio da Kodokan. Todos eles vieram da Kodokan, acredito que menos os irmãos Ono. Eles aqui mais velhos, né? O Yasuichi Ono e o Naoki Ono. Eles vieram dos dojos do Kanemitsu, Yatibe Kanemitsu. Se eles participaram do Kosen Judô, ou se Kanemitsu deu aula diretamente para eles, não sei. Mas ajudaram demais no desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, tá? E Geomori talvez o que mais tenha ajudado e foi muito injustiçado, tá? E nessa época eles sabiam a defesa pessoal dinâmica, não era aquele negócio seco igual você vê na Kodokan. Se vocês forem procurar antigamente, era perfeita, mais ou menos o que fazem no Gracie Jiu-Jitsu, tá? Lutavam lutas mistas, tá? Eram bons de queda e chão, e essas lutas mistas eles aceitavam desde mais regras, ou às vezes quase sem nenhuma regra, mão fechada, não tinha esse negócio de só mão aberta e não poder chute, não sei o que, tinha várias regras, mas tinha gente que não aceitava não. E de grappling, inclusive Geomori e Maeda treinaram muito wrestling também, tá? O catch wrestling e outros, tá? E ajudaram, né? O jiu-jitsu Gracie a base é judô Kodokan, tem influência do Kosen Judô pelos irmãos Ono. O wrestling, principalmente o catch wrestling, inclusive teve competição na academia Gracie de catch wrestling, e a capoeira, né? Daí onde vem o pisão, levantada técnica, né? E o Omori, ele foi o primeiro faixa preta no Rio. Em São Paulo tinha muitos. E ele aceitava lutar sem kimono, não tinha esse problema, qualquer golpe traumático. Promoveu o primeiro campeonato de jiu-jitsu, tá? Veio da Kodokan, ok? E tinha muitos discípulos também, muitos professores. Ajudou a formar muitos professores. Eu posso trazer aqui mais um vídeo para vocês, tá? Provavelmente os Gracie começaram em 16 ou 17, com Jacinto. Foram alunos de Nonato Pires, que diz que era aluno de Maeda, tá? Agora com Maeda não tem. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, tá? Mas o Omori foi realmente o grande responsável. Os Gracie, na década de 30, eles começaram os desafios combinados, né? Em 28 ou 29, Carlos teve contato com o Omori. O Gastão pediu para ele perder uma luta, ele não quis, ele quis empatar. Chegou o Carlos, tentou encaixar um Jujigatame, já o Omori saiu e derrubou ele de cabeça no chão. Então é mentira essa história que Carlos tenha quebrado o braço dele, muito pelo contrário, Carlos traiu a confiança, só que George Gracie, que era um dos irmãos de Carlos, nunca foi traíra e continuou sendo aluno de Omori por um tempo, né? Na década de 30 os Gracie começaram com agressões, né? João Baldi, ao próprio Donato Pires, a quem eles ficaram com a academia, com o Manuel Rufino dos Santos, que era um catch wrestling, veio dos Estados Unidos, machucaram muito ele, acabaram com a carreira dele. Tá, na década de 40 ele já estava com um filme queimado, o próprio George Gracie foi no jornal falar que a luta era combinada. Na década de 50 perdeu para o Osfada, para o Valdemar Santana e para o Masahiko Kimura. Masahiko Kimura, década de 30, 35, 36, participou do Kosen Judô. A década de 60 ele começou a invadir academias e criou a federação de maneira covarde, que ele invadia. A década de 70 e década de 80 estabilizou o jiu-jitsu no Brasil. A década de 90 popularizou o mundo. Então os Gracie, eles têm sim o mérito deles, fizeram muito pelo esporte, mas também eles foram muito canalhas também. Então uma coisa não justifica a outra. E outros que não são famosos, como os Fada, ajudaram periferia, pessoas com deficiência, né? A linhagem Sá do Nordeste também ajudou a popularizar, né? O Carnivale e Almeida são linhagens paulistas, ajudaram a difundir também. Os Gracie foram os maiores difusores, mas eles também fizeram muitas coisas que
mancharam o nome do esporte, e isso tem que ser contado como uma história como um todo. Então esses grandes mestres, eles tiveram a oportunidade de contar a história real, falar sobre grandes mestres. Por exemplo, olha o João Moro, olha a importância dele do jiu-jitsu para o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Quer dizer, eles falam dele como se fosse um cara que perdeu para o Carlos. Muito pelo contrário, ele ganhou do Carlos, né? Os irmãos Ono foram responsáveis por trazer aqui desenvolvimento, a luta, né? Trouxeram o triângulo. Eles falam dele, os caras que lutam muito bem, quer dizer, então nunca desenvolveram. Tiveram oportunidade e nunca falaram. Mas hoje com a internet nós temos a possibilidade e dependendo desse canal aqui vocês vão saber a história verdadeira, tá? Pessoal, um grande abraço. Até a próxima e vem muito vídeo por aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma força aí. E livros que vocês queiram, eu já fiz aqui no canal os livros que eu tenho como referência, mas posso trazer de novo. Tudo que eu estou falando aqui eu posso provar, tá? Com informação, com livro, com artigo de jornal. Vou trazer para vocês. Qualquer dúvida, tem os comentários. Valeu!